Alguma vez já passou pela cabeça que os maiores limites da vida talvez não estejam do lado de fora, mas sim dentro da nossa própria mente? Nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que é transformador. A ideia de que as nossas crenças, muitas vezes inconscientes, são as verdadeiras arquitetas da nossa realidade. E elas ditam tudo, viu? Desde o que a gente realiza até a nossa própria biologia. Sabe aquelas vozes internas? Eu não sou capaz, isso não é pra mim, coisas assim. Elas parecem até inofensivas, mas na verdade são um sinal. Elas anunciam a presença de programas mentais que podem prender as pessoas em ciclos de autossabotagem. E o pior, muitas vezes sem que a pessoa sequer perceba. A própria ciência está passando por uma baita mudança de paradigma. A visão antiga, essa da primeira coluna, dizia que os nossos genes controlam a vida. Ponto final. Mas a nova visão, aqui na segunda coluna, aponta para outra direção. São as crenças que têm esse poder. A nova biologia mostra que as nossas percepções e crenças são, na verdade, os verdadeiros comandantes do show. Então tá, como é que funciona essa arquitetura da mente? Nesta primeira parte, vamos entender o que são essas tais crenças limitantes e, o mais importante, de onde elas vêm. As crenças limitantes são, no fundo, convicções que nos impedem de alcançar nosso potencial máximo. Elas não são fatos, de jeito nenhum, mas acabam se tornando tão poderosas que moldam nossas ações, nossas decisões, funcionam como filtros, sabe? Barreiras invisíveis que limitam nossas escolhas. E aí vem a grande questão. Se essas crenças são tão poderosas assim, como é que elas foram instaladas no nosso sistema? Porque, vamos combinar, ninguém escolhe acreditar que não é capaz, né? A grande maioria desses programas é instalada lá na infância. Comentários, críticas, até a falta de encorajamento, tudo isso pode criar raízes e se transformar em verdades pessoais. E se não forem questionadas, essas ideias só vão se reforçando ao longo da vida, fazendo a gente repetir padrões que absorvemos lá no passado. E aqui, olha, é que o negócio fica sério. Em termos de poder de processamento, a mente subconsciente é mais de 1 milhão de vezes mais poderosa que a consciente. É por isso que muitas vezes só a força de vontade e o pensamento positivo não dão conta do recado. Porque se os desejos da mente consciente entram em conflito com os programas do subconsciente, adivinha só qual dos dois lados vence essa batalha. Bom, agora que a gente já entendeu a origem, vamos analisar as consequências reais dessas crenças no nosso dia a dia. Como é que elas aparecem na prática? A psicóloga Carol Dweck explica isso muito bem com o conceito de mindset. De um lado, o mindset fixo, a crença de que as qualidades são imutáveis, o que gera uma necessidade de ficar se provando o tempo todo. Do outro lado, o mindset de crescimento, que é a crença de que as habilidades podem sim ser desenvolvidas com esforço. Isso gera uma paixão por aprender e uma resiliência incrível. Funcionar com um mindset fixo, que é alimentado por essas crenças limitantes, tem um custo bem alto. Leva a uma autoimagem negativa, a um medo constante de errar, a padrões de autossabotagem. A pessoa acaba se sentindo impotente, evitando qualquer situação nova por puro medo de fracassar. E o impacto não é só psicológico, não. Os pensamentos e as crenças geram energia. E isso tem um efeito profundo nos nossos genes, no nosso corpo. Pensamentos negativos, o medo, tudo isso coloca o corpo num estado de alerta, de proteção. E a longo prazo, isso deixa mais vulnerável a doenças. Mas calma, embora o cenário possa parecer meio desanimador, a boa notícia é que essa programação pode ser alterada. Então, vamos para a parte prática. Como é possível reescrever esses padrões mentais? O ponto principal aqui é que existe o livre-arbítrio. Aquela programação do passado não precisa ditar o futuro. É totalmente possível assumir uma postura ativa, sabe? Deixar de ser vítima da situação e se tornar protagonista da própria história. Para mudar esses padrões, existe um caminho de 4 passos. O primeiro é o reconhecimento, identificar aquelas frases que sempre se repetem na mente. O segundo, questionar. De onde veio isso? É um fato ou só uma ideia? Terceiro, reestruturar. Trocar a crença antiga por uma nova que empodera. E por último, mas super importante, a repetição. Praticar essa nova afirmação até ela virar um novo padrão. Mudar crenças não é negar a própria história, de jeito nenhum. É, na verdade, escolher escrever novas páginas. É trocar aquele monólogo interno cheio de julgamentos por um novo diálogo, focado em crescimento, em aprendizado, em desenvolvimento contínuo. Vamos agora amarrar a mensagem principal e olhar para frente, para as possibilidades que se abrem quando se assume o controle dessa programação mental.
Essa frase aqui resume uma verdadeira revolução no pensamento. Aquela mensagem fatalista do determinismo genético, sabe? Já era. Não dá para modificar os códigos genéticos, é verdade, mas dá para modificar a mente. E isso muda tudo. Resumindo a ópera, a chave para o crescimento está em aprender a mudar a mente. Não são os genes, mas sim as crenças que controlam a vida. Reconhecer o poder que elas têm é o primeiro passo para a liberdade e para uma vida muito mais alinhada com o nosso verdadeiro potencial. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensa numa única crença que limita as ações de alguém, uma única convicção que impede essa pessoa de ir além. Se essa barreira invisível simplesmente deixasse de existir, que portas se abririam? Que nova versão dessa pessoa poderia surgir? A resposta a essa pergunta contém um mapa para o futuro que se pode criar.